Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Maria Cláudia Brito e se você está vendo esse vídeo é porque você foi uma das pessoas que se cadastrou no Encontro Online Saber Autismo. Esta semana eu vou te mostrar como você é 100% capaz de entender e de aprender a lidar melhor com o autismo, desde que você saiba fazer isso da maneira certa. Então, se você acha que não vai conseguir lidar com o seu filho, aluno ou paciente com autismo, porque você não tem jeito para isso, ou porque você não aprendeu isso na faculdade e não sabe nem por onde começar, ou porque você já tem ou teve contatos com crianças, adolescentes e adultos com autismo e você simplesmente não viu evolução. Ou porque você já fez um monte de cursos que ficaram só na teoria e não te mostraram como você faz isso na prática. Ou se você ainda não conseguiu nem o diagnóstico fechado do seu filho, do seu aluno, do seu paciente, está completamente perdido. Ou por qualquer outro motivo. Eu vou te mostrar como isso na maioria das vezes não é verdade. Então, mesmo se você sabe nada de autismo ou fez vários cursos e não teve o resultado que esperava, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que sabe zero de autismo para uma pessoa que pode sim aprender, entender e lidar melhor com o seu filho, aluno ou paciente com autismo. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas o que eu vou passar para você é resultado de estudos científicos, de pesquisas do Brasil e do mundo e da minha própria experiência pessoal. E também de várias pessoas que eu ajudei, mães, professores, terapeutas, médicos que foram meus alunos. E não tem como você sair desse encontro do jeito que você entrou. Eu vou abrir os seus olhos para alguns pontos cruciais e vou te dizer por que funciona, porque faz todo sentido e por que vem sendo utilizado por milhares de pessoas em todo o mundo. De fato, se você implementar, colocar em prática tudo o que eu vou te ensinar, você pode ter resultados parecidos com muitos dos meus alunos. Só para você ter uma ideia, veja rapidinho a história dessas minhas alunas. O Alexandre, depois da nossa mudança, há um ano, ele parou de falar, regrediu o comportamento, enfim. A gente ficou muito perdido no começo, não sabia o que fazer. Eu vendo meu filho cada dia mais, colocando a boca em tudo, em todos os lugares, e aquela angústia ia me tomando, até que eu conheci a doutora Maria Cláudia Brito, e foi quando abriu os meus horizontes, abriu o meu olhar para o autismo de uma maneira carinhosa, que eu nunca tinha visto, assim, nunca tinha convivido com uma criança igual o Alexandre tava. A gente começou a fazer as intervenções, a maneira correta de desenvolver a fala dele, tem os pré-requisitos da fala, não adianta ficar falando para ele, ó, fala assim, assado, e aí ele tá melhorando a cada dia, ele voltou a falar papai, mamãe, oi, ique, parque, ele fala algumas palavras espontâneas, ele começou a brincar de maneira correta, eu também não tinha noção que aquele brincar daquele jeito ia dar tanto resultado, ficava tentando de todas as formas e nada fluía. Eu já consigo sentar com ele, o tempo de concentração tá bem maior. Parou de comer massinha, já desfraldei ele de uma maneira que foi tranquila, ele tá aprendendo. Tudo bem que no começo a gente quase desiste, mas o que eu digo pra você, não desista. Siga todos os passos que a doutora dá. Então, assim, vale muito a pena, né? Eu, como fisioterapeuta, eu pude perceber que valeu a pena cada coisa que eu fiz com ele. Posso dizer que já teve muitas mudanças na nossa vida. Obrigada, doutora. Proporcionou melhora nas minhas intervenções, também junto à família, junto às escolas e na aplicabilidade de novos protocolos que antes eu desconhecia. Então isso fez toda a diferença no meu atendimento e na evolução dos casos e obtive resultados maravilhosos, desde crianças que não falavam e que hoje estão falando e que conseguiram realmente desenvolver a fala, quanto ao auxílio no diagnóstico de crianças que antes não eram diagnosticadas. Eu pude ampliar, o meu trabalho, ampliar o meu conhecimento e atuar de uma maneira mais eficaz com as crianças com autismo. Ano passado eu recebi uma criança, uma adolescente de 12 anos, que não lia e não escrevia e tinha horror a ir para a escola. Ele foi diagnosticado
com autismo leve. Investigando as causas de toda essa resistência para a escola, eu descobri que ele tinha muitas alterações sensoriais. Então ele tinha dores de cabeça, dificuldades com a luminosidade, o barulho da sala de aula, e pequenas intervenções fizeram toda a diferença para que ele pudesse se manter concentrado e incluso dentro da sala de aula. Para a alegria geral, né, da família, da mãe, da escola, e a minha grande satisfação em poder realmente cumprir essa missão, ele está lendo, escrevendo e hoje ele ama ir para a escola. A outra coisa muito importante é que nós podemos desenvolver isso num conjunto, a família, a escola, e hoje ele tem um plano de ensino individualizado, segundo as necessidades e as capacidades dele. Tenho outros alunos que eu tenho atendido, tem tido um avanço muito grande, e hoje eu tenho me tornado um referencial de profissional que ajuda na avaliação para diagnóstico quanto mais precoce possível de crianças com autismo. Muito bom, né? E saiba que esses não são casos isolados. Centenas de pessoas estão passando por esse mesmo processo. E saiba que se essa história não é a sua, aqui nessa página tem histórias de várias outras pessoas. Eu recomendo que você assista e encontre uma história parecida com a sua. Eu sou a Maria Cláudia Brito e eu nasci em Santa Rita do Passa Quatro, uma cidadezinha do interior de São Paulo, muito tranquila, com pouco mais de 20 mil habitantes. E, assim como muitos brasileiros, eu precisei sair da casa dos meus pais para fazer faculdade. E foi lá, na faculdade, no ano 2000, em uma aula de psicologia. Eu tinha 18 anos, quando eu ouvi falar pela primeira vez de autismo. E ali, desde aquele primeiro momento, eu me apaixonei pela área de autismo. Comecei a buscar tudo que estivesse ao meu alcance, livros, pesquisas, cursos, mas, ao contrário do que a gente pode ter hoje, por exemplo, encontro online, onde a gente conhece pessoas de todo o Brasil e do mundo, naquela época eu não tinha nem celular. Então era muito mais difícil para a gente conseguir alcançar boas informações. O meu caminho foi longo. Logo nesse comecinho, as minhas amigas da faculdade diziam que eu não teria paciente suficiente se eu continuasse focando todas as minhas energias no autismo. E isso naquela época fazia sentido mesmo, porque os altos índices não eram divulgados como são hoje. Eu não sei se você sabe, mas a cada 59 crianças, uma está no espectro do autismo. Isso segundo estatísticas norte-americanas do CDC, que é o Centro de Prevenção de Doenças norte-americano. Mas, ainda bem, isso não influenciou na minha escolha. Eu optei por aquilo que eu amava. E para você ter uma ideia de como as coisas mudaram, hoje eu não tenho tempo para atender todo mundo que me procura. No exato dia de hoje, a minha agenda está fechada. Está fechada até para a lista de espera. E não pense que eu tenho orgulho em falar isso para você. Eu fico muito chateada em saber que tem tanta gente que me procura e eu não consigo responder ou atender a todo mundo. E durante esse caminho, eu tive a chance de realizar todos os meus sonhos profissionais e feitos que eu nem imaginava que poderia. Apresentar trabalhos fora do Brasil, em programas de televisão, fazer pesquisa de mestrado, doutorado e pós-doutorado em autismo e estar em grandes grupos da universidade. Mas chegou um momento que eu não estava mais me sentindo feliz com aquilo. Ficou vazio. O que adiantava me aprofundar tanto, ter acesso a coisas de altíssima qualidade e compartilhar aquilo com tão pouca gente? Esse momento da minha vida aconteceu na mesma época que houve um falecimento na minha família. E eu estava muito longe da minha casa. Aquilo mexeu bastante comigo sobre essa dificuldade, sobre esse distanciamento que eu precisava ter da minha família para continuar dentro desses grupos e ainda assim compartilhar com tão pouca gente. Comecei a sentir que aquilo não valia mais a pena. Então eu fiz um blog na internet. Comecei a publicar alguns artigos simples que traziam aquelas informações de alta qualidade, mas que eram simples para que mães, por exemplo, pudessem entender, artigos curtinhos. A minha surpresa foi o número enorme de pessoas literalmente desesperadas que passaram a me procurar para pedir ajuda. Eu passei a receber muitos e-mails e muitas mensagens. Aquilo chegava a dar um nó na garganta, saber que eu tinha tanta coisa que eu poderia oferecer e que tinha tanta gente que não sabia nada, nem o básico do básico. Ali é como se uma chave tivesse virado. Eu senti que tinha encontrado alguma coisa que eu ainda não tinha feito e precisava fazer. Eu comecei fazendo vídeos curtos para canal no YouTube, Instagram e depois organizei aquele que foi um dos maiores congressos online de autismo do Brasil,
o Conefal, então encontros gratuitos como esse e depois de uma forma mais aprofundada só para um grupo de pessoas em um curso fechado que são esses alunos que vocês conheceram aqui. E foi assim que eu comecei a juntar e resumir tudo o que eu aprendi de bom com a linguagem mais simples possível e para o maior número de pessoas que eu consegui. E é isso que eu vim aqui hoje apresentar para você. Um princípio básico e pilares do programa Saber Autismo para pais, professores e terapeutas. Mas aproveita, porque dessa exata forma como eu vou te apresentar, nessa sequência, com esses exemplos, você não vai encontrar em outro lugar. Então, antes de eu te falar os pilares de estratégias que funcionam no autismo, eu vou te falar sobre 3 inimigos do progresso no autismo. Primeiro, você precisa conhecer e identificar quais inimigos do autismo estão na sua vida. E por que eu vou te falar isso? Eu preciso te alertar sobre esses inimigos, porque se eles estiverem na sua vida, eles provavelmente estão te causando muitos problemas. E eles podem estar atrasando e até impedindo você de ter resultados. Aí você começa a ficar desmotivado, achar que a culpa é sua, que não tem jeito, entre outras coisas. Por isso é muito importante você saber isso, para que você não fique batendo a cabeça na parede, não fique anos sem ter evolução alguma e perdendo seu tempo e energia inutilmente. Só de expulsar eles da sua vida, você já vai poder experimentar resultados concretos. Então vamos lá, vamos falar sobre os 3 inimigos no progresso do autismo. Enquanto eu estiver te apresentando esses inimigos, eu quero que você pense se algum deles está presente na sua vida, tá bom? O primeiro inimigo se chama inimigo paralisador. Esse inimigo te faz ficar imóvel, estagnada, sem progredir. Ou com aquela sensação incômoda de que existe algo a mais que você não sabe, então você fica ali esperando uma solução mágica aparecer e acaba não fazendo nada. Ou ainda, quando tem tantas opções, tanta gente te dando conselho, aí é tanta coisa que você não sabe para qual lado correr. Um exemplo disso é quando você suspeita que a criança tem algum atraso, aí vem alguém e te fala: cada criança tem sua hora, espera mais um ano, ele vai falar no tempo dele, você não precisa se preocupar. Se você ouvir algo assim, cuidado e não deixe o inimigo paralisador te paralisar. Senão, você perderá os melhores anos para desenvolver as habilidades de fala, comunicação, interação e várias outras habilidades da criança. Por exemplo, um ano que você perde com a criança pequena pode demorar vários anos depois para você ter os mesmos resultados de terapia e às vezes esses resultados podem nem acontecer como teria sido com a intervenção precoce. Você não precisa ter um laudo fechado. O laudo é aquele papel que o médico te dá para que você inicie as intervenções. O que são as intervenções? São todas as medidas que a gente toma para melhorar a vida da criança, adolescente ou adulto do espectro do autismo. Desde as terapias em si, até as adaptações escolares, por exemplo, e também as estratégias que os pais aplicam com as crianças, adolescentes ou adultos em casa. O diagnóstico é importante sim, tanto para que você tenha acesso aos seus direitos, como também para te ajudar a ter um tratamento mais adequado. Por exemplo, eu já tive um paciente com autismo de grau severo que chegou usando aparelho auditivo, sendo que ele tinha hipersensibilidade auditiva. Então, olha só, um diagnóstico errado teve uma implicação muito séria na vida dessa criança, que demorou para receber o tratamento adequado e estava fazendo um tratamento totalmente errado para ele. Mas isso não pode te paralisar. Então, mesmo se você não tem o diagnóstico, fica comigo durante todo o evento, que durante esses vídeos você vai perceber, vai identificar os sinais e também vai identificar estratégias, atividades, práticas que você pode fazer para ajudar, mesmo sem um laudo fechado. Qual o motivo objetivo para você não ficar esperando? Tem uma coisa que acontece no cérebro das pessoas, tenham elas autismo ou não, que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar diante dos estímulos do ambiente. E o que acontece? Quanto mais novinha a criança, maior é essa capacidade. Então, quanto menor a criança, maiores as chances de desenvolvimento dela. Então, por isso que quanto antes a gente começar, melhor. O ideal mesmo até 2, 3 aninhos. Um outro exemplo surge quando há uma demora muito grande dos pais ou da família em aceitar que a criança precisa de ajuda, que ela pode sim ter autismo. Ou ainda mesmo, diante de todos os sinais do diagnóstico, eles não acreditam na evolução da pessoa com autismo. Ou porque ouviram falar que não tem jeito, que é uma missão impossível, que não adianta fazer muita coisa.
Se você ainda não fechou o diagnóstico, se você ainda não começou o tratamento, eu quero que você tenha certeza de que existe sim bons tratamentos para crianças mais velhas, para adolescentes e para adultos. Nós sabemos hoje que essa neuroplasticidade acontece por toda a vida. Outro ponto que eu quero deixar aqui para você é que existe também tratamento, tanto para grau leve quanto grau moderado, até os graus mais severos de autismo. Então, há pouco tempo atrás eu recebi uma família com uma criança de 7 anos que o médico havia dito para eles que ele não ia falar nunca mais, que não adiantava. Uma outra família também que tinha um adulto com autismo que também foi orientada de que não havia nada para fazer com ele. Não, isso não é verdade. Posso garantir para você que está errado. O segundo inimigo, nós vamos chamar aqui de inimigo genérico. Ele faz você se sentir perdida com o autismo e não entendeu por que as coisas que você faz com outras crianças sem autismo, que dão certo, com aquela criança com autismo, dá tudo errado. O inimigo genérico surge quando você pensa que o conhecimento adquirido com outro filho, ou com seus outros alunos, ou com outros pacientes, irá funcionar também com a pessoa com autismo. Infelizmente, as graduações também não preparam e não dão a devida importância para o autismo, o que deixa o bom profissional muitas vezes perdido e sem saber o que fazer. Esse inimigo é tão importante que para ajudar você a se livrar do inimigo genérico, eu criei um passo a passo, que são esses pilares do programa Saber Autismo, que eu vou explicar para você com detalhes e que vão te ajudar a agir aí dentro das particularidades de cada pessoa com autismo. O terceiro inimigo é o distribuidor de culpa. Esse inimigo faz com que as pessoas que têm o dever de ajudar a pessoa com autismo atribuam o seu trabalho, a sua responsabilidade para uma outra pessoa. Esse inimigo te atrasa, te impede de ter clareza e de ir em busca daquilo que você é perfeitamente capaz de fazer. Na maioria das vezes, esse inimigo aparece justamente porque ele é desconhecido. Ele age principalmente na vida das pessoas que desconhecem a sua verdadeira importância na evolução da pessoa com autismo. É comum surgir esse inimigo quando os pais acham que só levar o filho na terapia uma vez por semana, 2, 3, basta no tratamento. Ou quando o professor, por cuidar de uma sala inteira cheia de crianças, pensa que não é preciso estudar e aprender sobre autismo, porque imagina que isso é só dever dos pais ou dos terapeutas. Ou ainda, quando o terapeuta pensa que por ele ficar pouco tempo com a criança durante a semana, que ele não possui a responsabilidade no tratamento e de orientar esses pais para que eles consigam dar continuidade para os estímulos em casa. Infelizmente, esse inimigo é muito presente. Mas eu te digo, no autismo todos os envolvidos precisam participar. Uma criança interage e se comunica o dia inteiro, e não apenas em sessões de terapia. O tratamento é multidisciplinar e na literatura científica mundial qualificada é consenso a importância do tripé família, escola e terapia. Com conhecimento certo, é possível sim pais, professores, terapeutas entenderem como a criança com autismo pensa, por que ela tem determinados comportamentos, quando ela está sentindo algum tipo de dor, de desconforto, por que existem as crises, como acelerar o desenvolvimento de linguagem, como ajudar no desenvolvimento da leitura, da escrita. E para que você possa compreender o passo a passo, as estratégias que eu vou te ensinar, eu vou te explicar um pouco mais o que a gente está falando quando a gente fala de autismo, então o que é o autismo, e o que a gente fala quando diz grau leve ou severo. Apesar de não ser tão conhecido como deveria, o autismo foi descrito lá em 1943. Mas em 2013, no DSM-5, DSM é um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. É como se fosse lá um manual com uma classificação que os profissionais utilizam para ajudar a dar o diagnóstico. E foi lá, em 2013, que se oficializou o termo transtorno do espectro do autismo. Então esse é o termo mais correto. O DSM-5 divide o autismo em 3 níveis. O nível 1, que seria o autismo leve, nível 2, moderado, e nível 3, o que a gente chamou aqui de autismo de grau severo. Tem várias formas para a gente avaliar o nível de autismo de uma pessoa. Por exemplo, o desenvolvimento da linguagem é algo muito importante. Mas tem um outro aspecto que é menos falado, que eu quero que você já tenha em mente para quando a gente for falar sobre as estratégias práticas, que é a autonomia e independência que a pessoa pode alcançar. Isso está diretamente relacionado. Outra coisa que eu quero que você saiba aqui, que é uma coisa muito boa, é que uma pessoa pode sim apresentar características
do grau severo de autismo e com intervenções, adequações escolares, com as medidas corretas, ela pode passar para um grau que a gente diria moderado, nível 2, ou grau leve de autismo. Mas uma outra coisa que também é preocupante é que uma pessoa com um grau leve, que tenha, por exemplo, uma comorbidade, alguma coisa associada e que não recebe intervenção, também pode passar a apresentar características de grau moderado, por exemplo. Isso tudo nos mostra a importância da intervenção e do apoio. Em 2018, saiu a nova CID-11, a Classificação Internacional de Doenças. Ela só vai mesmo entrar em vigor em 2022, mas o interessante é que a CID-11 também utiliza o termo transtorno do espectro do autismo, assim como o DSM-5. Ambas as classificações mundiais mais atualizadas, DSM-5 e CID-11, falam sobre duas grandes áreas do desenvolvimento que são afetadas. Uma delas é a comunicação e interação social. Então, por exemplo, a criança que tem dificuldade para olhar nos olhos, ou que olha rapidinho e desvia, ou a criança que tem muita dificuldade para fazer amigos, ela prefere ficar sozinha no cantinho dela, mais isolada, tem dificuldade para fazer perguntas, para responder perguntas, para iniciar uma comunicação. A gente pode ter até crianças que falam muito bem, articulam sons da fala, mas, por exemplo, ficam só repetindo as falas do desenho. Às vezes repete até a entonação da fala. E tem muito mais sobre isso que a gente vai continuar explorando mais para frente. Mas a outra grande área que eu quero que você saiba é ali comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. Isso pode se manifestar tanto naqueles movimentos corporais que a gente vê, por exemplo, as mãos balançando na frente dos olhos, o balanceio para frente e para trás com o corpo, movimentos que para quem olha de fora parece que são esquisitos, as famosas estereotipias, mas que tem um motivo para acontecer. Mas também pode se manifestar, por exemplo, em uma criança, um adolescente, um adulto que só quer saber de um assunto. Então, por exemplo, você pode ter uma criança que ama dinossauro, sabe tudo que o dinossauro come, onde o dinossauro mora, todos os nomes de cada um deles. Mas, se você pergunta para ela do que ela brincou na escola, ela não consegue te responder. Isso caracteriza, por exemplo, o interesse restrito ou como a gente também pode chamar hiperfoco. É claro que essas características variam de pessoa para pessoa. Cada pessoa do espectro do autismo tem bastante diferença em relação aos seus comportamentos, então a gente não pode perder jamais de vista essa individualidade de cada ser humano. Mas existem formas objetivas, escalas, instrumentos validados para você avaliar. Alguns dos instrumentos que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia são o MChat e a ATA, Escala de Avaliação de Traços Autísticos. Também tem instrumentos para avaliação de linguagem, de habilidades sociais, de uma série de características da pessoa com autismo. E por que é fundamental fazer uma boa avaliação? Porque só de posse disso, você sabendo em que ponto que aquela criança está, ponto exato, é que você vai poder planejar o que fazer então depois para melhorar a vida dela, seja na escola, nas terapias, em qualquer ambiente. Muita gente já teve resultado só com essa aula que você acabou de assistir. Mas para esse encontro, a gente vai ter algo inédito que eu tenho certeza que é uma excelente notícia para quem é familiar, professor ou terapeuta de pessoas com autismo. Nessa edição, nós teremos inéditas 6 aulas ao vivo de aprofundamento. Então, funciona assim. O encontro vai ter 3 capítulos, com 3 aulas por capítulo, totalizando 9 aulas. Cada capítulo terá uma aula essencial e 2 aulas ao vivo de aprofundamento desses capítulos. Ou seja, você terá aula ao vivo comigo todos os dias e de graça. Agora, por exemplo, você está assistindo a aula essencial do capítulo 1. Então, é muito importante assistir a todas as aulas essenciais, que são 3. A aula essencial de hoje vai ter uma aula de aprofundamento às 20 horas e outra amanhã, também às 20 horas e ao vivo. A aula essencial 2 vai sair na quarta-feira, às 10 horas da manhã e terá aulas de aprofundamento quarta e quinta às 20 horas. E por fim, a aula essencial 3 sairá na sexta-feira e terá as aulas de aprofundamento sexta e domingo às 20 horas. Você vai ver que é muito simples, presta atenção aqui comigo. As 3 aulas essenciais ficarão gravadas e eu vou soltar uma segunda, a outra terça e a outra sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã.
E todos os dias, às 20 horas, a gente vai ter uma aula de aprofundamento ao vivo, mas fica atenta, porque as aulas ao vivo não terão reprise. Você precisa estar ao vivo para assistir. Eu vou enviar os links das aulas direto no seu e-mail e no meu canal no Telegram. Todos os dias, um pouco antes das 20 horas, eu vou te mandar o link de acesso para você entrar ao vivo comigo na sala de aula virtual. Então, fica bem atenta, porque existe um risco real da sala virtual lotar completamente. Pois a gente já está com mais de 58.896 pessoas que confirmaram a sua inscrição no 7º encontro no momento em que eu estou gravando esse vídeo para você. Faz de tudo, então, para não perder as aulas de aprofundamento, porque elas vão acontecer numa sala de aula virtual que eu utilizo nos meus cursos fechados. Então, eu vou aprofundar, destrinchar e tirar dúvidas nelas, para aumentar ainda mais os seus resultados com autismo. Eu vou dar os meus 100% para te ajudar ao máximo a ter os melhores resultados. Mas eu preciso que você faça a sua parte também. Então, a próxima aula essencial, que será liberada agora, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, é onde eu vou te ensinar o princípio básico e 7 pilares do programa Saber Autismo que funcionam na prática e que tem comprovação científica. Mas antes de fechar esse vídeo, deixa o seu comentário, conta pra gente qual ou quais inimigos ainda estão presentes na sua vida. E coloca aí se você pensou já alguma solução que você pretende tomar para vencê-los. Te vejo então todos os dias às 20 horas nas aulas ao vivo de aprofundamento e fica atento que quarta-feira às 10 horas da manhã sai a aula essencial do capítulo 2. Te vejo então na próxima aula. Prestem atenção na forma como ele alinha os blocos. Veja o que acontece quando você tenta variar. Este aqui, pelo menos, parece responder a estímulos verbais da mãe. E ele tem uma reprodução satisfatória no que diz respeito à formação e entonação de palavras. Senhora Morgan? Sim? Por que não vem aqui? Entre. Pode sentar ali. Olha, é uma descoberta bastante notável. Descoberta? Gêmeos univitelinos autistas. Me desculpe, disse autista. Os dois exibem olhar esgazeado e uma afeição social incomuns. Percebemos alguns detalhes a respeito dos sentidos, hiperacusia, por exemplo. O Philip usa a ecolalia imediata e repete o que ouve. Eles não exibem a movimentação estereotipada que é padrão, mas os sinais de desenvolvimento cognitivo que observamos são indicadores de um bom prognóstico. O autismo é uma desordem cerebral que afeta a interação social e as habilidades de comunicação. Meu nome é Steven. Meu irmão Philip e eu somos autistas. Eu tenho 15 anos de idade e eu superei muitos obstáculos. Disseram para minha mãe que nós teríamos que passar a vida toda numa instituição. Mas ela se recusou a aceitar isto. Antes eu não tinha nenhum amigo. Eu não sabia exatamente como fazer amigos e eu era muito sozinho. Se não fosse pelo amor da minha mãe, meu irmão e eu não estaríamos aqui esta noite.